Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos guarde no seu amor e nas suas misericórdias. Bem, nós estamos no ano de 2013, estamos no mês de novembro, e é importante nós citarmos essa data, porque o assunto que vamos comentar na introdução, ele é bastante sério e deve ser objeto da nossa preocupação. Acompanhando os meios de comunicação, principalmente a televisão, o que nós estamos verificando nos programas de auditório e nas telenovelas e nos noticiários, nós estamos vendo que existe hoje uma presença cada vez maior no mundo do espírito da apostasia. Apostasia é a ausência de fé, é a ausência de conceitos ligados a qualquer coisa que venha de Deus. É vida material, é espírito de materialismo puro, é vida considerada apenas entre o nascer e o morrer, é conduta despreocupada com aquilo que é certo e que é errado. E nos meios de comunicação nós estamos vendo agora abertamente o estímulo às transgressões. Artistas de televisão, principalmente os artistas e os autores das telenovelas, eles estão sugerindo condutas que não têm nada a ver com Deus, ao contrário, que joga a pessoa na transgressão das regras divinas. E com toda certeza trará consequências para essa vida e o que é mais sério, para a vida depois desta vida. É muito grave, porque o espírito da vida é alimentado por este sistema. E quando nós somos sugeridos a fazer coisas, as pessoas vão dizendo que não tem nada demais a gente fazer, a gente começa a fazer também, achando que está tudo bem, porque nós achamos que o mundo é uma coisa maravilhosa. Eles vendem para nós essa imagem. A imagem de que nós estamos indo bem, que o homem está vencendo suas dificuldades, os seus preconceitos, e que está tudo bem. Mas na realidade o mundo é uma mentira. Os conceitos do mundo não têm nada a ver com os conceitos de Deus. Aonde o homem só glorifica o homem, mas não glorifica o Criador. Isso vai levar a sociedade a um colapso, porque afeta o comportamento das massas. E uma vez que as massas perdem o referencial do que é certo e o que é errado, se você pode fazer qualquer coisa, evidentemente, a vida se esvai. Isso já aconteceu em outros impérios, que houve ao longo da história do mundo. Se a gente tiver o cuidado de examinar a história, nós vamos ver que houve impérios onde floresceu essa ideia de liberdade, de gozo, de satisfação, de atender os desejos da nossa carne, sem considerar Deus. E vamos ver o que aconteceu com esses impérios. Eles caíram, desapareceram da história, com grande sofrimento para a sua população. O momento é muito sério. Eu quero pedir à igreja que observe o que está sendo publicado na televisão e nos meios de comunicação em geral. Observe isso. Nós estamos sendo sugeridos a fazer coisas que nós não podemos fazer. Preste bem atenção em tudo o que eles falam. As trevas, elas estão tomando conta do mundo. E nós só temos um instrumento, uma ferramenta capaz de nos ajudar a seguir, abrindo caminho no meio dessa escuridão. Essa ferramenta é a palavra de Deus, não tem outra coisa. A única coisa que pode nos ajudar a suportar a vida, as suas tribulações e fugir das mentiras do mundo é a palavra de Deus. O homem não tem compromisso com Deus.
Imagina se os autores de telenovelas ou os artistas de televisão, se eles têm algum compromisso com Deus, irmãos. Olha para a vida dessa gente. Eles só são bonitos, mais nada. Isso não lhes garante, de maneira alguma, autoridade sobre o povo. São pessoas que vivem em transgressões, no ponto de vista de Deus. Vivem transgredindo as regras fundamentais da palavra de Deus. Nós não podemos deixar que essa gente seja referencial para a nossa conduta. Preste atenção no que está acontecendo. Você não seja iludido por essa gente. Suspeite dessas pessoas que querem nos vender as bugigangas que eles produzem. São suspeitos, eles sempre governaram o mundo, são eles que mandam no mundo e fazem o que quer do mundo. Nós não podemos nos guiar por essa gente. Nós temos Deus que nos guia, nós temos a palavra de Deus que sempre guiou o seu povo ao longo do deserto, ao longo de todos os séculos, enfrentando dificuldades, guerras, pestilências, tormentos. A palavra de Deus sempre foi o norte, sempre foi o fator que norteou o povo, disse: o caminho é aqui, segue esse caminho. E não pode ser mudado esse caminho hoje, por causa das transgressões desse mundo. O mundo está pior do que Sodoma e Gomorra, irmãos, que é tido como a expressão da decadência moral e espiritual, onde as pessoas faziam qualquer coisa. Está muito pior, e a queda desse mundo vai ser muito pior do que a queda daquelas cidades. Tá bem? Vamos estar atentos para nós não sermos ludibriados e enganados por essas pessoas que são bonitas por fora, mas por dentro elas são podres. Elas são bonitas e perfeitas por fora e felizes, mas por dentro está a morte e está o inferno por trás delas. E elas experimentarão isso, com toda certeza. Aqueles que não se arrependerem do mal, das coisas erradas que estão fazendo, eles vão pagar muito caro diante de Deus por toda a maldade que estão fazendo com a humanidade, conduzindo multidões de pessoas imaturas, jovens imaturos, pessoas que têm conflitos internos no caminho do pecado, do erro, falando para as pessoas fazerem aquilo que elas sentem vontade de fazer. Nós sabemos muito bem qual é a nossa vontade de fazer. Nós sabemos muito bem, não precisa deles dizer para nós. Se você atender a sua vontade, você vai ver o que vai acontecer com você. Nós temos que botar freio nas nossas vontades, para que a vontade de Deus, ela venha habitar em nós e nos dar uma vida santa, uma vida abençoada, uma vida séria, uma vida capaz de produzir obras, de produzir coisas que possam permanecer para sempre. Tá bem? É um alerta nosso ao povo de Deus, de todas as denominações. Nós não estamos aqui falando de igreja, não estamos aqui condenando ninguém, mas estamos condenando o pecado do mundo. E quem se der o pecado do mundo, vai com toda certeza ser tragado pelos males que vêm sobre os pecadores. Arrepende enquanto é tempo, seja você quem for. O Eclesiastes, no capítulo 12, não precisa abrir os irmãos, eu vou fazer uma referência aqui na introdução, no versículo 11, ele diz que a palavra de Deus é como pregos que nós fixamos no quadro de aprendizado da vida. Os pregadores são aqueles que pregam esses pregos. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos conduzir na escuridão. E cabe a nós, pregadores, pregarmos a palavra de Deus na sua essência, com toda a sua gravidade, doa quem doer. Não estamos aqui para condenar ninguém, mas a palavra de Deus, ela pode nos condenar. O que temos de fazer é pregar a palavra ao povo de Deus. Isso não tem nada a ver com questão pessoal nossa. Os seus dramas pessoais, seus problemas íntimos, conversa com Jesus que Ele vai te ajudar a resolver. Mas a nós cabe o papel de anunciar a palavra. Escolhemos para hoje uma passagem que está no livro de Romanos. Por favor, a epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 4. Peço à igreja para abrir, por favor. É a primeira epístola do apóstolo, logo após o livro Atos.
O apóstolo Paulo, ele nos forneceu as instruções fundamentais para que nós pudéssemos conhecer os mecanismos da nossa salvação. E Paulo, ele nos ajuda também a compreender o contraste existente entre a salvação por meio de Cristo e o estado de espírito que nós tínhamos antes de Jesus ter vindo a este mundo para a nossa salvação. A teologia paulina, que é a teologia da igreja cristã, ela nos ensina essas particularidades, de maneira que nós não corramos o risco de sermos enganados pela velha doutrina que continua no mundo. Aquela velha doutrina que havia antes de Jesus, que se fundamentava no antigo pacto, na velha aliança, ela continua viva aqui nos nossos dias, em igrejas que são chamadas erroneamente de igrejas cristãs. É claro que por trás disso, irmãos, existe um espírito interessado em nos manter escravos daquilo que havia antes de Jesus. Evidente que tem um espírito dentro da igreja que tem interesse em fazer com que a gente continue pensando que se nós formos bonzinhos, Deus vai ficar contente com a gente. Isso significa o quê? Significa a gente fazer boas obras. Eu faço boas obras com a minha esposa, eu faço uma boa oferta na igreja, eu procuro dar comida para os pobres, e isso me leva a pensar que Deus está contente porque eu sou bonzinho. É uma ideia até muito bonita, e o mundo gosta disso, né? O mundo tem isso, o homem é benemerente, veja, ele distribui muitas cestas de comida para os pobres, muitos colchões para aqueles que nada têm. É uma ideia muito interessante, mas ela é contrária ao espírito do Novo Testamento. Ela leva a pensar que nós somos justos porque fazemos obras boas. Se eu sou bom, logicamente, eu sou uma pessoa justa, e Deus deve estar contente comigo. É assim que pensa o mundo, porque o mundo dá prêmios para aqueles que são bonzinhos, para aqueles que conseguem fazer muitas coisas boas, mas a teologia do Novo Testamento não aponta nesse rumo. Por quê? Porque quando nós pensamos que nós somos alguma coisa, nós impedimos a presença em nós do Espírito de Deus. Nós passamos a ser artífices da nossa felicidade. Não é isso que o mundo prega. Você tem que se esforçar para você poder conquistar as coisas que você precisa. Você quer ter uma boa casa? Você quer ter um futuro seguro? Você quer dar boas coisas aos seus filhos? Você precisa trabalhar, estudar, se qualificar. Esse espírito está na televisão. Você liga de manhã, tem lá um programa mostrando como você se qualifica para você conseguir ter boas coisas, para você conseguir ser uma pessoa justa perante o mundo. Esse mecanismo, essa ideia não pode ser aplicada aos crentes, porque nós somos justificados diante de Deus não por causa das coisas que fazemos, irmãos. Se fosse assim, nós estaríamos no inferno, tenha certeza. A nossa justificação, ela vem por um outro mecanismo. E é isso que nós precisamos compreender. E aqui na introdução do capítulo 4, nós vamos examinar apenas alguns versículos para os irmãos compreender que na época de Paulo já havia o engano. Porque os judeus, eles tinham como pai da sua crença um crente que viveu mais de 400 anos antes de Moisés. Um crente chamado Abraão, que é o pai das religiões. Na vida de Abraão, segundo a história bíblica que nós encontramos lá no Gênesis, se destacam dois fatos que eu acredito que serve para a nossa instrução de hoje. Deus pediu que ele sacrificasse o seu filho, o seu primogênito, era o único filho que ele tinha, depois de fazer a ele uma promessa de que ele teria descendência gloriosa.
Abraão foi lá para poder sacrificar o menino, e no momento do sacrifício, um anjo apareceu e ofereceu a ele um cordeiro para que fosse sacrificado. Esse é um ponto em que ele obedeceu a Deus, indo lá para poder fazer uma obra que aos nossos olhos era uma obra terrível. Um outro ponto importante da vida de Abraão foi o fato de que, depois de ter vindo de uma grande batalha chamada a Matança dos Reis, ele encontrou um sacerdote chamado Melquisedeque, e ele deu a ele 10% dos despojos que ele havia conquistado naquelas batalhas, na Matança dos Reis. Ele pagou dízimos a Melquisedeque. Fundamentado nessas duas ideias, desses dois fatos, nessas duas passagens da vida de Abraão, as pessoas acreditam que elas devem obedecer a Deus fazendo obras, como Abraão obedeceu a Deus, indo lá sacrificar o menino. E elas acreditam também que elas devem pagar dízimos, porque Abraão pagou dízimos. O interessante disso tudo é que, se nós olharmos para trás da vida de Abraão, e toda a história do Gênesis, não existe sequer uma passagem que Deus diz para pagar dízimo. Não tem isso lá. Então, por que Abraão pagou dízimo se não havia ordem de Deus para pagar dízimos? Porque o dízimo era um imposto cobrado do povo por todas as nações existentes naquela época, um imposto que seria pago ao sacerdote, para o sacerdote cuidar dos órfãos, das viúvas, e dos pobres e dos estropiados. Era um imposto que Moisés mais tarde inseriu na lei, 450 anos depois. Mais de 400 anos depois, Moisés insere este imposto na lei civil. Mas nos nossos dias, as pessoas dizem isso: Abraão pagou dízimo, nós temos que pagar dízimo também. Por quê? Porque Abraão pagou, mas não tem nada a ver com Deus. Deus não deu ordem para você pagar dízimo. Deus deu ordem aos judeus para que eles pagassem dízimos através de Moisés. Os cristãos, eles não têm necessidade de dizimar, embora eles tenham necessidade de participar da obra da igreja. Por que nós estamos falando isso? Para que o cristão tenha consciência de como ele deve participar da obra de Deus. Você deve ofertar à igreja o que você achar que deve ofertar. Se é 10%, se é 20%, se é 50%. Se você quer ofertar todos os seus bens para a igreja, essa é uma questão pessoal sua. Entende, irmãos? O dízimo ou a oferta, seja ela qual for, ela não pode nos tornar justos diante de Deus. Veja o que diz aqui o apóstolo Paulo. O que diremos a respeito de Abraão? O nosso pai segundo a carne. Se nós considerarmos que Abraão foi justificado pelas obras que ele fez, que foi de sacrificar o menino, ele teria do que se gloriar, mas não diante de Deus. Quer dizer, ele teria uma glória humana porque ele foi obediente, ele foi lá para poder sacrificar o menino. Mas ele não poderia se glorificar diante de Deus. Porque o que diz a Escritura? A Escritura diz o seguinte, que Abraão creu em Deus, e por isso lhe foi imputado a justiça de Deus. Ele creu em Deus. Ele se tornou justo não porque ele obedeceu, mas porque ele creu na promessa. E nós que somos crentes nos nossos dias, que somos filhos de Abraão, nós também somos justificados pela fé em Jesus Cristo, irmãos. E não por qualquer obra que nós venhamos a fazer. Os irmãos percebem que isso pode gerar um engano no nosso coração, porque é mais fácil a gente preencher o cheque, concorda, irmãos? É mais fácil eu preencher um cheque e dar para a igreja, do que eu olhar para dentro de mim e reconhecer que eu sou uma pessoa podre por dentro. Porque eu não gosto de ferir a minha imagem nem perante mim. Porque o mundo não é assim. Eu não posso ser fraco diante do mundo. Os irmãos não concordam comigo? Eu preciso ser forte. Nem que para isso eu tenha que mentir para mim mesmo. Mas na igreja nós não podemos fazer isso, irmãos.
É muito sério quando nós mentimos para nós mesmos diante de Deus, porque nós nos tornamos túmulos caiados. Nós estamos mortos dentro da igreja sem saber. Nós não podemos achar que as nossas obras são boas, mas que Jesus Cristo sim fez a obra que nos glorifica, e crendo nele, a glória dele é nossa. Isso é teologia paulina. Se nós não nos guiarmos por este caminho, nós estamos nos enfronhando naqueles caminhos antigos, que não têm razão de ser. Eles tiveram razão de ser no seu tempo, na sua época, mas que não pode ser mais trilhados por nós que somos cristãos nos dias de hoje. Os irmãos compreenderam esse ponto? Não é difícil entender isso, irmãos. Eu não falei aqui do dízimo, não porque eu não gosto de dízimos, eu falei por causa que o dízimo é a grande obra da igreja. É a grande obra que o homem pensa fazer, está agradando a Deus. Mas qualquer outra obra que nós fizermos, ainda que nós sustentássemos milhares de pobres com comida, se nós formos maus dentro de nós, ou acharmos que esta obra nos glorifica diante de Deus, nós vamos nos decepcionar. Do lado de lá, a gente não vai ficar ao lado do Senhor, infelizmente. Vamos seguir aqui examinando o texto. Aquele que faz qualquer obra, olha o versículo 4. Aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão sem graça, mas segundo a dívida. Os irmãos percebem? Olha só, eu faço uma oferta na igreja. Vamos usar a palavra oferta, é menos ofensiva. Eu faço uma oferta na igreja. E morro amanhã de manhã. Chego do lado de lá, o portão está fechado. Aí vem alguém lá, e aí, como é que foi sua vida e tal? Olha, ontem eu ainda fiz uma obra lá na igreja, eu fiz uma oferta lá para a igreja, para ajudar a obra de Deus e tal. Aí o que o anjo vai dizer? O senhor crê em Jesus Cristo ou o senhor quer entrar aqui por causa da sua oferta? Não, é que eu creio em Jesus Cristo. Ah, então tá bom, então entra. Mas se você disser que é por causa da sua oferta, você está dizendo que Deus tem uma dívida com você, concorda? Ó Deus, eu estou te dando aqui a oferta, mas o senhor me deve agora, o senhor tem que me dar coisa boa. O senhor tem que deixar eu entrar no céu. Isso é uma mentira de Satanás. Não acredite nisso, irmãos. Não dê coisas para Deus achando que Deus vai te devolver. Estas passagens, elas fazem parte da história antiga que não cabe mais embaixo da cruz de Jesus. Ora, Jesus derramou o sangue dele na cruz, por quê? Para que eu pudesse pagar a Deus as coisas. Você está fora do seu juízo, irmão? Aquele sangue derramado na cruz, a humilhação de Jesus, ele foi esbofeteado, cuspido, e sofreu toda aquela humilhação na cruz para a nossa salvação, para que eu possa arrancar um cheque, preencher e dar para Jesus. Ora, irmãos, nós estamos fora do nosso juízo. Nós não somos coisa alguma. As nossas obras, ofertas, dízimos, a nossa caridade, os bens que nós damos para as pessoas precisam ser fruto de um coração agradecido. Eu não estou falando para você não dar comida para os pobres, preste atenção, o pastor não falou isso. Eu não estou falando para você não ajudar a igreja com as suas ofertas. Eu estou dizendo que elas precisam ser produto de um coração feliz, livre. Você não pode ser constrangido a dar nada para a igreja, você concorda comigo? Porque se você é constrangido, eu obrigo você a dar uma oferta para a igreja, Deus assume uma dívida com você. Então o seu galardão não é mais segundo a fé, é segundo a dívida. E se nós pudermos comprar o reino de Deus, os pobres estão desgraçados e não tem dinheiro para comprar. Os irmãos estão compreendendo o que é teologia paulina, de maneira que qualquer um de nós, ricos, pobres, ofertantes ou não, estando acordado ou dormindo, estando no céu ou no inferno interno dentro de nós, nós tenhamos a qualquer momento a oportunidade de buscar Jesus e ser salvo pelo arrependimento. Amém? Não importa quem você é, olha, não quero saber como você é, o seu sexo, não quero saber como é que você faz sexo. Hoje está muito em moda hoje, né, fazer sexo de tudo quanto é jeito, confusão, homem com homem, mulher com mulher, é uma coisa sem sentido. Jesus não quer saber quem você é,
Se você é rico, pobre, letrado, se você tem diploma, se você é advogado, se você é médico, Jesus não quer saber nada disso. Isso são coisas relativas à vida terrena. Na vida do Espírito, na vida espiritual, não tem nada disso, irmãos. Nós somos salvos por Jesus a partir do momento que nós entendermos que Ele é Senhor. Se você entender que Ele é Senhor, o que quer dizer ser Senhor? Senhor, eu estou agora embaixo dos teus cuidados, e daqui para frente eu farei a tua vontade. O homem do mundo diria assim: mas assim nós não somos livres. Se você é livre para fazer o que você quer, você acha que você está servindo a quem? Em Cristo você serve um Senhor que se compadece de você, que te perdoa. Na liberdade do mundo você serve ao pecado. E qual é o fruto do pecado? A morte. E você vai se lembrar dela, se você não quiser Cristo, você vai se lembrar da morte assim que ela bater na tua porta, chegar a enfermidade, que você começar a perceber que está chegando os seus dias. Irmãos, nós não podemos fazer uma opção pelo pecado, pela vida de libertinagem que está aí fora. Nós não podemos fazer essa opção. Não faça isso, porque você vai se perder. E quem sabe, você poderá até não voltar mais. Tal é o poder desta coisa que está sobre a humanidade. E não é só num país, não, irmãos, está em todo lugar. Veja agora, os irmãos devem ter assistido na televisão, a maior nação do mundo, foi pega como um larápio, espionando as outras nações, vendo o que o presidente está dizendo, vendo as grandes empresas para poder oferir lucros sobre isso, percebe? Assim, há toda uma aparência de gente muito justa, gente muito civilizada, mas por trás, na verdade, os mecanismos são os mecanismos dos gatunos, dos ladrões, dos desonestos. Estas nações aí que são os grandes poderes do mundo, quem são eles? Alguém ouviu falar de Roma, da Babilônia, do grande império do Egito? Alguém tem notícia disso? Por quê? Porque eles não se assentavam num alicerce sólido. Quer dizer que essa gente que manda no mundo, eles mandam no mundo. Eles estão assentados em alicerce sólido? Não estão. Irmãos, a nossa vida, ela é entranhada pelo espírito desse grande império que está no mundo hoje. Nós andamos com as camisetas com frases na língua deles. Nós usamos os bonés das grandes empresas, os grandes conglomerados comerciais deles. Nós falamos como eles. As nossas empresas, os nossos negócios têm o nome deles. O sapato que nós fazemos vem lá deles. Eles é que fazem as matrizes. Nós dependemos deles em tudo. Eles não mandam no mundo, eles não são o império do mundo. E o que a televisão mostra? Que embaixo dessa aparência de maravilha, de poder, existe a podridão. A podridão dos túmulos, aquela mesma que Jesus dizia dos fariseus. Vocês são bonitos por fora e gloriosos, mas por dentro vocês não são nada. Acha que isso tem futuro? Você vai construir o seu negócio, a sua empresa, a sua vida baseado na vida deles? No que eles fazem, naquilo que você acha que eles é certo? Nós vamos construir nossa vida baseado no que a televisão fala? Ou vocês acham que o que tem na televisão vem de onde? Você tem televisão no satélite em casa? Corre lá os canais para você ver que os programas aqui do Brasil são copiados lá dos Estados Unidos e da Europa. São copiados de lá. E nós ouvimos aquele espírito. Nós somos contaminados com isso. Nós vamos construir a nossa vida em cima do estilo de vida dessa gente que está aí fora. O que eles falam que é certo. Nós temos a Escritura Sagrada. Ela diz para nós o que é a família. Ela diz para nós o que é o papel de um homem, o que é o papel de uma mulher, o que é o casamento,
o que é um casal, entendeu? Os irmãos estão entendendo o que é um casal, está aqui na Escritura, para você ler, para você saber o que você vai fazer da sua vida. Ela é que te ensina. O que nós somos, a Escritura diz o que nós somos. Nós não precisamos que eles venham dizer para nós o que nós temos de fazer. Nós temos um Deus que diz para nós o que nós temos que fazer. Nós temos um Jesus que cuida de nós como um pastor cuida das suas ovelhas. Amém? Não sejamos, pois, tornados crentes cristãos por causa das nossas obras, de maneira que Deus assuma dívida a nosso respeito. Mas sejamos tornados crentes cristãos pela fé em Jesus Cristo, conforme diz o versículo 5. Aquele que não pratica as tais obras, mas crê naquele que justifica o pecador, que é Jesus, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então o que eu preciso para ser salvo? Somente crer em Jesus Cristo. Amém. É a única obra que você precisa fazer. Crer em Jesus Cristo como teu fiel Salvador. Se isso for sincero do seu coração, a salvação já está posta. Daí para frente é você só vigiar para que Satanás não te busque novamente. Assim também diz Paulo, no versículo 6, o profeta Davi declarou que bem-aventurado é o homem a quem Deus imputa a justiça sem considerar as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Eu quero ser esse crente. Imagina, irmão, se eu quero chegar no céu e o Senhor imputar a mim os pecados. Irmão José, vem aqui, eu tenho o livro da sua vida aqui, vamos conversar. Nossa, meu irmão, eu já estaria assim, tremendo, de medo. Se eu chegasse lá e ele fosse imputar a minha justiça pela lei, quando ele me chamasse, ó, chegou a vez aqui naquela fila, né? Bom, se fosse na fila da lei, eu já estaria perdido, porque lá no meio da fila eu já estaria tremendo, né? Angustiado. E a hora que chegar a minha vez, eu estou perdido. O sujeito lá abre o livrão, né? Olha, está escrito aqui uma coisa danada. Nós temos o anjo, né, do Senhor lá, que cuida dessa parte da lei. Do lado dele o secretário. Se você prestar bem atenção no secretário que abre o livro, você vai ver que ele não é muito de cima. Entendeu? Quando você chegar lá, o secretário está do lado com o livrão lá, o acusador. Já viu falar do acusador? É o nome dele na Escritura. O acusador está ali do lado do anjo de Deus. Ó, irmão José, isso, aquilo, ó, tal dia ele fez isso, assim, que mais? Ó, com a esposa dele assim, fez aquilo outro, tal. Aquele amigo dele, ó, o que ele fez? Ó, fez assim, assim, assim. A gente ia só diminuindo. E eles iam perguntar para nós: e aí, o que a gente faz? Percebe, irmãos? Eu não quero de maneira alguma que me impute a justiça pela lei. Eu quero que me impute a justiça pela graça, porque eu tenho um Senhor que é perdoador. Percebe, irmãos? Dizem que a fila é única, mas eu quero que alguém venha me tirar da fila e dizer: ó, o seu Senhor mandou te chamar. Amém. Eu sei que ele não vai me deixar chegar no tal do anjo. Eu não quero que ele exponha as minhas vergonhas, não, né? Deve ser terrível. Eu quero o Senhor mesmo, a sua vida. Eu tenho que lembrar do meu Senhor, das misericórdias do meu Senhor, que desde o Antigo Testamento dizia: olha, se você se arrepender, eu limpo os teus pecados e sumo com eles, enxugo as lágrimas dos teus olhos. Desde o Antigo Testamento ele fazia isso, irmãos. Alguns pensam que o arrependimento foi colocado só depois de Jesus. Não, antes ele já falava isso para o povo dele: arrependa, eu tiro o mal da sua vida. Mas o povo não se arrependia. O povo dava ouvidos a esse sujeito que está aí fora enganando multidões. Então a nossa esperança, queridos, é a casa de Davi. Nós somos da casa de Davi, como Jesus foi da casa de Davi. Ele era descendente de Davi. E nós que somos cristãos, nós somos descendentes de Davi.
justificados pela fé conforme o nosso pai Abraão, mas não por causa de obras alguma, não por obedecermos a Deus de maneira alguma. A obediência tem que estar no nosso coração. Se cremos, obedecemos. Se não cremos, somos desobedientes. Nós cremos em Jesus? Cremos. Quem quer entrar na fila da lei, levanta a mão. Da lei, eu falei da lei, hein? Ó. Cuidado, hein? Não levanta a mão não, gente. Vai que o secretário anota lá, né? Fulano. E na fila da graça. Todos nós, né? Na fila da graça, amém. Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender a profundidade dessa teologia que nos salva gratuitamente, tá certo, irmãos? De graça. Vem para a casa do Senhor, não custa nada. Entra aqui, o Senhor quer te dar vida eterna, quer te dar vida gloriosa, tá bem? Com Ele tudo dá certo, sem Ele tudo vai dar errado. Que nós sejamos abençoados e possamos viver na graça do Filho de Deus. Amém.